Tá ok. Então, a gente está fazendo na unidade 15, uma revisão das unidades 7 a 9. E nessas revisões nós falamos mais rapidamente, porque há coisas que nós já vimos, evidentemente, mas a finalidade é só recordar para fixarmos mais o que já foi visto. Então, na unidade 7, nós começamos a ver a segunda declinação. Tá? O que é essa segunda declinação? Nós sabemos que as palavras latinas foram divididas em grupos de acordo com as suas desinências, nos diversos casos. Esses grupos são chamados de declinações. Nós sabemos também que declinar uma palavra é dizer como é que ela termina, né? Em todos os 6 casos, no plural e no singular. Então, cada palavra termina de 12 maneiras diferentes, conforme o caso, que é o mesmo que dizer conforme a função que a palavra tem na oração. Tá? Então, declinar é recitar de cor, nominativo, vocativo, genitivo e assim por diante. Então, nós vimos o primeiro grupo já, que foi palavras da primeira declinação. Na unidade 7, nós entramos nas palavras do segundo grupo, que é chamada segunda declinação. Então, nessa unidade, na unidade anterior, na 5, nós falamos das palavras do primeiro grupo, da primeira declinação, que eram aquelas que terminavam em "ar". Em geral, eram palavras femininas, embora haja algumas palavras masculinas também no primeiro grupo. Exemplos: Rosa, Regina, né, são palavras femininas. Nauta, que é palavra masculina. Então, aí está a primeira declinação. Tá? Depois, na unidade 7, é que nós entramos no segundo grupo, ou na segunda declinação, que são as palavras que têm o nominativo terminados em "us", são palavras masculinas, tá? E há algumas femininas também que terminam em "us". Então, palavras também no neutro, do gênero neutro, que terminam em e também há algumas palavras que terminam em "er" e terminam em "ir". Então, o quadro da segunda declinação é esse aqui. Fica assim, ó. Segunda declinação, singular, nominativo. Masculino, nós temos palavras em "us" e palavras em "er". E o neutro, palavras em Tá? Por exemplo, dominus é o genitivo masculino, né? Na segunda declinação, singular. No plural, ela tem "i" e "a", que seria domini, né? Senhores, e o numerum, númera, que é neutro. Vocativo, as palavras terminam em "er", "é" e E masculino e neutro também termina igual no plural, ia. O genitivo da segunda declinação vai ser sempre "i" no singular, masculino, né? Masculino neutro, tudo da mesma forma, e "orum" no plural. Então, assim como nós tínhamos as palavras no genitivo da primeira declinação, que terminava em "ai" no singular e "arum" no plural, né? Sempre que vocês virem "arum", você sabe que é o genitivo plural, tá? Da segunda declinação. O genitivo singular é "ai", mas tem outros casos também que terminam em "ai", conforme a gente já viu. Mas o genitivo plural é "arum", na primeira, e da segunda vai ser "orum". Tá? Dativo vai terminar em "o", e plural "is". Ablativo, a mesma coisa, "o", "is". Nós só vamos saber a diferença do ablativo e o dativo pelo contexto da oração, da frase. O acusativo vai ser diferenciado também. Na segunda declinação, o acusativo termina em no singular, e "os" e "a" no masculino e no neutro plural. Tá? Então, aqui temos um exemplo de uma palavra masculina da segunda declinação, dominus, senhor. Né? Então, nominativo dominus, singular, domini, plural. Vocativo dominé,
domini. Genitivo, domini, dominorum. Vocês estão vendo que a gente destacou aqui a desinência da palavra, que isso vai se aplicar em todas as palavras da segunda declinação. Dativo, domino, dominis. Ablativo, domino, dominis. E acusativo, dominum, dominos. Só relembrando, nominativa, quando a palavra é o sujeito, tá? Vai ser dominus. Vocativo vai ser dominé. Raras vezes o vocativo é diferente do nominativo, tá? Talvez, eu não tenho certeza, mas talvez é a única vez que o vocativo diferencia do nominativo, tá? Que é aqui a terminação de para dominus. É sempre igual, né? Genitivo, que é a adjunta de nominal restritivo, do senhor, né? Domini ou dominorum, dos senhores. O dativo, domino dominis, singular plural, que quer dizer para o senhor e para os senhores. E ablativo, pelo senhor, pelos senhores, domino dominis. E acusativo, senhor, senhores, tá? Quando é objeto direto da frase. Isso aqui, então, é a palavra masculina da segunda declinação. Em geral, palavras que terminam em us. Tá? Exemplo de uma palavra neutra da segunda declinação. Palavras que vão terminar em bellum, que é guerra. Tá? Então, nominativo bellum, plural bela. Vocativo bellum, neutro, né? Plural bela. Genitivo belli, bellorum. O genitivo parece com a palavra masculina, que é domini, dominorum. Então, belli, bellorum, da guerra, das guerras. Dativo bello, bellis. Parece também com a palavra masculina, tá vendo? Que é domino, dominis. O neutro vai igual. Domino, dominis, belo, bellis, e ablativo, belo, bellis. E no acusativo, bellum, aqui em vez de ser belos, vai ser bela. Então, essa é a diferença entre o masculino e o neutro na palavra da segunda declinação. No acusativo plural, ele termina em os. E no neutro do acusativo plural da segunda declinação, ele vai terminar em bela. Tá? Então, acusativo plural da palavra masculina, dominos. Acusativo plural da palavra neutra, bela. No mais, há pouca diferença, a não ser a terminação aqui do nominativo e do vocativo, que é us e aqui é e um. O resto vai ser quase igual, a não ser pela desinência do acusativo plural. Belo, né? Belas. Bela, perdão. Agora, interessante aqui, algumas palavras da segunda declinação terminam em us, mas são femininas. Por exemplo, domus, casa, humus mesmo, né? Terra, e alvos, ventre, e algumas outras. Algumas palavras, poucas, terminam em como liber, livro, ager, campo, e puer, menino. E uma palavra nessa declinação termina em ir, no nominativo singular, que é varão, vir, tá? Vir, vire, varão e do varão. Então, isso é a segunda declinação. Esses casos aqui e essas desinências, a gente tem que trabalhar com isso e tentar decorar no singular e no plural. A segunda declinação complica um pouco porque entram 3 gêneros, tá? Masculino, feminino e neutro, tá certo? Mas, fora isso, é quase a mesma regra que a gente aplica aqui. Se a gente pegar o genitivo singular, termina em i, genitivo plural termina em orum, a gente vai saber que isso é o caso de todas as palavras da segunda declinação. Tá? Da primeira é are, arum, da segunda é i, orum. Nós vamos sempre trabalhar com a tabelinha aqui. O oro pode ser tanto masculino como neutro, né? Masculino como neutro, não tem diferença. O que não tem diferença também é o ablativo e o dativo. Tá vendo?
o, is. Masculino e neutro terminam da mesma maneira, Uhum. tá? Então, a gente vai ter sempre a tabelinha para a gente consultar e olhar até gravar mais essa declinação, as desinências. Na unidade 8, nós vimos um tempo do verbo, nós já tínhamos visto o presente do indicativo, né? Na unidade 8, nós vimos o pretérito imperfeito. Tá? Pretérito imperfeito. Pretérito quer dizer passado. E imperfeito se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não tinha completado ainda, não tinha sido completado, não tinha terminado. Tá certo? Não foi concluído. Nós temos o pretérito perfeito, por exemplo, eu fui, e o pretérito imperfeito, eu ia, eu estava indo, né? Eu saí, eu saía, eu estava saindo. Então, o imperfeito nos fala de um tempo não concluído, uma ação não concluída. Por que nós colocamos o pretérito imperfeito primeiro? Porque ele é bem ligado ao presente indicativo, é fácil a gente pegar, porque acrescenta só uma sílaba antes. Vamos ver aqui. Vamos ver primeiro o sum, que é o verbo ser. Né? Nós já sabemos que o verbo sum, né? Que é o verbo sou, ou o definitivo ser, no presente do indicativo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são em português. Tá? No latim, ego sum, tu és, is est, is é ele, né? Nós somos, vós estes e sunt. Eu não coloquei esses pronomes latinos aqui, quando a gente falou na unidade 8, porque eu quis deixar para introduzir isso depois. Porque a gente tem aqui esses pronomes, depois tem os pronomes oblíquos, então a gente introduziu aos poucos. Nós começamos falando logo do verbo, sem falar desses pronomes, mas esses pronomes são simplesmente aqui: ego, eu, tu mesmo em português, is é ele, nós, vós, is. Basta a gente guardar que is é ele e dois is, é eles, plural. Então, esse is aqui faz o plural, tá? Então, ego sum, tu és, is és. Nós somos, vós estes, e sunt. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Eu estou recordando aqui o presente indicativo para nós entrarmos agora no pretérito imperfeito. É a ação inconclusa. Ego eram. Eu era, né? Eu não fui, eu era. Tu eras. Is erat. Nós éramos, vós erates, is eram. Quer dizer, ego, eu era, tu eras mesmo em português, is erat, ele era. Nós éramos também em português, semelhante, no som. Vós erates, vós eras. Aqui faz uma mudança, o português afastou aqui da grafia e do som latino. E erante, eles eram. Notem que segue a mesma regra. Olha aqui, M, né? Am, da primeira pessoa. Depois, na segunda, acrescenta um S. Na terceira, acrescenta um T. Erate. Depois, no plural, mus, que é éramos. E a segunda pessoa do plural, vós, x. Tá? E terceira pessoa do plural, ante, que o português muda para M. Tá certo? Se vocês compararem aqui o presente do indicativo com o imperfeito, as terminações são mais ou menos constantes e semelhantes. Olha o M aqui no sum, né? Aqui o M está no eram. Aqui tu és, o M, o infinitivo, tu eras. E is est, quer dizer, ele é. No imperfeito, is erat. Nós somos. No imperfeito, nós éramos. Vós estes, no imperfeito, vós erates. E sunt, e erante. Então, o imperfeito é eu sou, não, eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós eras, eles eram. Só lembrando uma coisa, boa noite, Francisco.
Tudo bom? Só lembrando uma coisa, nós vimos que o verbo sum, em latim, do infinitivo ser, ele pode ter três traduções em português. Ele pode ser estar e pode ser haver. Lembram? Por exemplo, fala ego eram, pode ser eu era. Pode ser também eu estava. Tá? Por exemplo, erat, pode ser havia, ele era, ele estava, ou havia uma pessoa. Pode ser o verbo ser, estar e haver. Você vai traduzir conforme o contexto. Por exemplo, luna est in celum. Você pode traduzir a lua está no céu, mas não pode traduzir a lua é no céu. Tá? Aí seria está. Ou erat luna in celum. Havia lua no céu. Também você pode dizer isso. Tá certo? Entendendo que havia um luar. E assim por diante. Então, só para lembrar que o verbo ser tem essas três conotações em português e o latim é uma só. Tá? Então, nós vimos aqui o verbo sum no pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eras, eles eram. No latim, ego eram, tu eras, is erat. Nós éramos, vós erates, is erant, e erante. Agora, pegando os verbos da primeira conjugação, que são aqueles que têm infinitivo em are, tá? E que na primeira pessoa é, por exemplo, amo, amare, âmbulo, ambulare, e no presente indicativo é assim. Mas no pretérito imperfeito, esses verbos, então, ficariam da seguinte maneira. Tá? Vamos ver aqui, presente indicativo, que nós vimos antes também na sexta unidade. Ego amo, tu amas, is amat. Nós amamos, vós amates, is amant. Observe aqui as palavrinhas, aqui, as desinências muito semelhantes. O, as, te, mus, tis e ante. Eu amo, tu amas. Ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Ou ego ambulo, tu ambulas, is ambulat. Nós ambulamos, vós ambulates, is ambulante. Termina da mesma maneira. Como é que ficaria o imperfeito? O imperfeito acrescenta aqui o BA, como português. Fala assim, eu amava, né? Tu amavas, nós amávamos. O que era sendo português? Vá, não é? Eu amava, ele amava. Essa terminação ava, ou na primeira conjugação em português, o latim coloca um ba, amabam, quer dizer, eu amava. Tu amabas. O S mantenho, tá vendo? Mas aqui eu coloco um ba para virar imperfeito. E is amabat, ele amava. Se você imaginar que troca o B pelo V, tá certo? E tira o T, fica o português. Amava, tá? Então, se eu voltar. Nós amávamos, nós amávamos. Vós amabates, vós amáveis. E amabant, eles amavam. Tá? É simples. A gente acostuma no ouvido com esses dois tempos, o presente indicativo e o imperfeito, vai ficar mais fácil para pregar os outros depois. Só o passado que altera um pouquinho, tá? Mas depois nós vamos ver com calma. Então, nós pegamos até agora esses dois tempos. Tá? E vimos isso na oitava unidade, né? Na oitava unidade, pretérito perfeito. Na oitava unidade também nós vimos algumas palavras que não flexionam, palavras que não variam, preposições ou conjunções, e assim por diante. Por exemplo, ad é para, out é o cur, é porque interrogativo, com o por e o que separado. Enim quer dizer pois ou porquê. Etiam também. Ib, aí. Ideu, por isso, por essa razão. Inde, daí. Pro, pode ser por, pode ser como, e pode ser em lugar de.
propter, por causa de. Quae é feminino. A gente tem essa palavra no latim, quod, que é o neutro, que equivale ao nosso que. Tá? Mas se você vai falar que em feminino, você vai falar quae. Tá? É o que feminino. A gente, em português, não tem. O que, ele não tem o gênero, serve para os dois gêneros. Mas o latim, o que vai ser quae, para mulher, ou vai ser a qual, tá? Falando dela, ou quem. Qui é o que, mas é masculino. Então, você tem quae feminino, qui masculino. A gente, então, traduz qui como que ou o qual, ou quem. Faltou uma vírgula aqui. Quia é por quê? Porque explicando. O quia é diferente do cur, porque aqui está perguntando, tá certo? É separado. E quia está explicando. Quid, em geral, para pergunta ou para dizer o que é. Quid. Aqui não tem verbo, mas você pode traduzir direto o que ou o que é. O é está implícito. Quis é quando é interrogativo. Quem? Quod neutro. É o caso que a gente pegou em português, só o caso neutro. Quod. Neutro quer dizer o que ou o qual. Quoniam, visto que, porquanto, tá? Também pode ter a mesma função do quia. Eles, às vezes, são empregados na mesma situação, no mesmo contexto. Quia e quoniam, que também é visto o quê? Por quanto? Por quê? Quoque é outra forma de também. Tá? Quoque é também, e também significa cada um. Sicut quer dizer assim como. E também pode ser traduzido como por exemplo. Mas isso aí depois, com o tempo, né, e claro, consultando o dicionário, vocês vão pegando, e uma vez que pegou o significado, não tem mais mistério. São palavras simples que não flexionam. Super pode ser em cima, acima, mas tem também a palavra superne, que é de cima, tá? Ou por cima. Então, o latim tem uma riqueza muito grande de preposições e conjunções, igual a gente está falando ontem, que o português, no espanhol, no inglês não cabe para traduzir. E muitas vezes você tem que pegar duas palavras em latim e traduzir da maneira só, porque você só tem uma palavra em português, né? Mas o latim é riquíssimo. Ubi é onde e ut é como. Tá? Então, essas são palavras que, com o uso, o dicionário e o tempo, vocês vão pegar, não tem segredo, não tem flexão para elas. Tá? Na unidade 9, nós entramos nos adjetivos latinos. Nós vimos o primeiro exemplo do adjetivo latino, que foi o adjetivo bonus, bona, bonum. Bonus é a forma masculina de bom. Tá? Mas os adjetivos latinos, eles são citados assim, na forma masculina, na forma feminina e na forma neutra. Então, bônus, bona e bonum. Tá? Por exemplo, malus, mala, malum. Masculino, feminino e neutro. Que quer dizer, então, boa, bom, boa e bom. Os adjetivos latinos são sempre referidos assim, tá? Bonus, bona, bonum, que é dos seus três gêneros, masculino, feminino e neutro. E os adjetivos latinos, por que a gente está vendo agora? Porque os adjetivos latinos eles são sempre declináveis, acompanhando o substantivo da frase. Tá? Então, o bônus acompanha o masculino da segunda declinação. Dominus, bonus. O adjetivo tem que concordar com a mesma pessoa e com o mesmo modo da palavra. Então, você tem o senhor bom, dominus bonus. Né? Aí você tem a mulher boa, femina bonam, e assim por diante.
O adjetivo concorda com o substantivo, ficando na mesma forma, no mesmo gênero, tá? E no mesmo caso. Bônus é declinado, então, como as palavras da segunda declinação, tá? Como dominus. O adjetivo feminino bona é declinado como as palavras da primeira declinação, Regina. Então, Regina, bona, tá? E o neutro, bonum, é declinado como os neutros da segunda declinação. Então, se você pega a primeira declinação e pega a segunda, você já vai pegar os adjetivos em latim desse grupo, tá? Então, fica assim a declinação desse adjetivo em latim. Nominativo, bonus, plural, boni, quer dizer, o bom, os bons. Observe que está acompanhando a segunda declinação aqui, tá? Tá vendo? Dominus, domini. A mesma coisa, o adjetivo vai acompanhar. Bonus, boni. Vocativo, bone, boni. Genitivo, boni, bonorum. Dativo, bono, bonis. Ablativo mesmo, bono, bonis. E acusativo, bonum, bonus. Isso é masculino, adjetivo masculino. No adjetivo feminino, ele vai acompanhar a declinação da primeira, como rosa, Regina, bona, bonai, bona, bonai. Bonai, bonarum. Bonai, bonis, bona, bonis. Bona, bonas. Então, se você pega a primeira declinação, os adjetivos vão acompanhar. E quando você vai escrever um substantivo e a sua qualificação, basta você repetir o mesmo caso, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, pátria boa, tá? Você tem pátria bona ou para a pátria boa, para a pátria boa, vai acompanhar. Você é patriae bonai e assim por diante. O Tem guerra adjetivo vai. bonum, não? Hã? Tem guerra bonum? Não, né? Guerra boa não existe. É bonum. Aí vai ser guerra, vai ser Bonum, bellum, bonum, né? Bonum. porque vai acompanhar o substantivo, né? Como bonum é neutro, tá? O adjetivo vai acompanhar. Então aqui não tem mistério, tudo aqui Mas casa esse ou termo dentro quase da ninguém usa. Não existe guerra boa. é, Guerra sempre é ruim, para quem até para quem ganhou não é boa, né? né? Nunca é boa. Mas então o adjetivo é isso, ele segue a primeira declinação no feminino, segue a segunda declinação no neutro e no masculino. Então a gente volta ao caso de pegar bem a primeira e a segunda declinação, que nós vimos só essas até agora. Tá? Nós vimos exemplos de outros adjetivos, chamados de primeira classe, porque tem outra classe de adjetivo que não tem a mesma regra. Magnus, tá? Que é grande. Magnus masculino, magna feminino e magnum neutro. Por exemplo, bela magna. Mas a guerra é neutro. Então tem esse bellum magnum, grande guerra. Tá certo? Parvus, parva e parvum. Puer parvus, o menino pequeno. Puella parva, uma menina pequena. E outro exemplo, da segunda. Guerra, Lembrar agora uma palavra da segunda, neutro. Ok, esqueci. guerra mesmo. Guerra Autos, pequena. hã? Guerra pequena mesmo. Bellum. Bellum parvum. Autos, autum, quer dizer, altos, alto e alto. Depressos é baixo. Tem outras palavras para baixo, tá? Depressos a um. Você sempre vai escrever o adjetivo nas suas nos seus três gêneros. Novos, nova, novum. Por exemplo, quando você fala nova igreja, igreja é uma palavra feminina. Então você fala nova eclésia, tá? Da nova igreja, novai eclesiae. Para a nova igreja, novai também eclesiae.
para as igrejas, tá? Para as novas igrejas, se fosse o caso, novas eclésias, o adjetivo sempre acompanhando. Notus, nota, notum, conhecido, tá? Antiquus, antiqua, antiquum, antigo, né? Ou antiga. Pius, pia e pium, piedoso. Malus, mala e malum, mal. Meus, mea e meum, meu. Tem uma expressão que chama mea culpa, né? Que é aqui ele segue o minha, mea e culpa. Também acompanha a forma do neutro, do pronome possessivo. Agora, meia culpa, ele está no caso ablativo, é por minha culpa, que seria a tradução. Deus, também, teum, aqui eu errei, é seu. Sua e seu, e albus, alba e album, branco. Tá. Então, voltando aqui um pouco. A recapitulação das unidades 7 e até 9, 7, 8, 9, nós vimos lá a segunda declinação, tá? Nós vimos que são palavras, em geral, masculinas, neutras e algumas são femininas, tá? Termina em us, e no neutro. Exemplos, dominus, tá? Palavra masculina, ou bellum, palavra neutra da segunda declinação. Algumas palavras da segunda declinação, mesmo que estejam na segunda, são femininas, como domus, casa, humus mesmo, e alvus, que é ventre. Tá? Nós vimos na unidade 8 o pretérito imperfeito, aquele conceito de perfeito é um tempo no passado inacabado. Tá? Primeiro nós vimos o imperfeito do verbo sum, eu sou, tu és, ele é, né? Eu eram, tu eras, ele era, nós éramos, vós erates e erante, pegando a dica aqui da terminação para facilitar, né? Se tem am, vai ser a primeira pessoa, se tem as, a segunda, te, vai ser a terceira pessoa. Mus, está bem claro que é nós, tis é vós. E ante substituído pelo M, é terceira pessoa do plural. E na primeira conjugação, tá, do verbo que termina em are, exemplo, amo, nós temos, do presente do indicativo, amo, amas, amate, amamos, amates, amate. E no imperfeito, amabam, amabas, amabate. Amábamos, amabates, amabante. Só acrescentou o BA, tá? E o português é VA. Então, amava, tirando o M, né? Tu amavas, tirou S. Não, aqui nem tirou S. E ele amava, excluiu o T. Amávamos, amáveis e amavam. Tá. Adjetivos. Esse aqui é chamado adjetivo da primeira classe, porque tem outras classes de adjetivo. Quais são os adjetivos da segunda classe? Eles acompanham o sujeito. Se for da primeira declinação, tá? Os femininos, bona, mala, parva, magna e assim por diante, com os seus casos. Tá? Ou acompanha a segunda declinação, que é bônus, malos, parvos e assim por diante. Ou neutro. Então, não tem mistério nos adjetivos se nós acompanharmos a primeira e a segunda declinações. Tá bom? Vou ter que ir ao banheiro, gente. Desculpa aí. Pode continuar. Bom, antes de continuar aí, ficou alguma dúvida nessa recapitulação das 3 unidades? Eu vou assistir de novo ainda. Está muito bom, pastor. Tá bom. Então, quando o Marcos voltar, nós vamos entrar aqui no Francisco pegar o não, exercício de fixação.
Francisco concorda com tudo. É, quem cala consente. Enquanto isso, eu vou pegar um café aqui. Tá bom, pastor. Esse exercício de fixação das 3 unidades juntas, né? Que são agora tem que voltar de novo aqui olhar. 7, 8 e 9, né? 7, 8 e 9. Exercício aqui se refere somente a essas 3 unidades, tá? Tudo que a gente já viu aqui, 7, 8, 9, pegando também o que a gente já viu nas anteriores. Quer dizer, nós não vamos além das 10, 11 e 12. Então, exercício de fixação. Nesse exercício, nós vamos traduzir as frases abaixo, consultando as tabelas nas colunas ao lado. Por que eu estou colocando essa tabela aqui? Para facilitar o exercício, obviamente. Seria um trabalho de consulta. No curso normal de latim, para jovem, para criança, isso aqui não tem. Ele tem que tirar do miolo dele e responder. Mas aqui nós vamos precisar de sempre consultar essas tabelas, porque a gente está pegando o latim para um uso específico e nós não vamos ter tempo de ficar decorando tudo que o latim tem. Então, nós vamos sempre lançar mão do auxílio, do recurso do dicionário, das tabelas, das declinações, das conjugações. Tá certo? Não há nada de errado nisso, desde que a gente consulta, a gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente é obrigado a consultar e fazer direito, e traduzir direito consultando. Então, aqui está, eu coloquei aqui o resumo em amarelo da primeira e da segunda declinação, tá? Coloquei aqui em verde a primeira conjugação do presente e do imperfeito, tá? E em azul, aqui a gente tem um verbo sum, no presente e também no imperfeito. Nós vamos trabalhar com esses 3 aqui, tá? Então, vamos ver aqui o primeiro caso, o primeiro exercício, a primeira frase. Como é que a gente traduz aqui? Is es amicus. Ele é amigo. Ele é amigo, tá? Olha o is aqui, tá? No verbo sum, is est amicus. Geralmente vocês vão encontrar o verbo no final. Não tem importância, tá? Amicus est. Também dá na mesma. Tanto faz, o latim coloca, em geral, no final, mas vocês vão encontrar assim também. A segunda frase. Eles são. Observa que o pronome is, na segunda a gente tem outro pronome. Você falou que era o plural, eles. Uhum. Eles são trabalhadores. Hã? Eles são trabalhadores agrícolas? Agricolae. O que é agricolae? Trabalhadores, né? Lavradores, agricultores. Agricultores. Hã? Eles são agricultores. Eles são agricultores. 3. O verbo está lá no final. Dominus, vamos lá. Vamos analisar o 3. Dominus. O que é Dominus? É Senhor. Senhor. Ele está em que caso? Está no acusativo. No acusativo Nominativo. Nominativo, sujeito. Tá? Se fosse acusativo, ele seria dominum. Dominum. Tá? Então, dominus. Depois você tem aquam. Água. É de água, da primeira É. declinação, mas com a terminação am. Qual é o caso, então? O Senhor
Da água da vida. Não sei qual é. Olha, essa tabela aqui, desculpa, eu repeti a primeira declinação aqui, me desculpa, tá? Não é isso aqui, não. Deixa eu Senhor pegar dá de água novo da lá. vida. Na hora de copiar, eu fiz um... Deixa eu Tati. pegar de novo aqui. Só uma coisinha. Ah, que bom. É isso aqui que vale. Porque um Então, acusativo Senhor, singular. Não sei se vai dar certo. Eu vou jogar aqui, vamos ver. Não deu. Espera aí. Não. Ok, eu vou corrigir na hora de... Dominus... I... Orum... Tá? Então, confusão. Dominus e a vocativo e a orum, tá certo. Aqui segue a mesma coisa, pega a mesma coisa, e aqui é os e a. Tá. Então, Dominus aquam. Aquam, da primeira declinação, qual o caso que ele está aqui? acusativo. Acusativo, é o objeto direto, né? E vitae. Aí está no genitivo. Genitivo, singular. Então, é o quê? Da água. Da vida. Da vida, Da vida. O verbo do, terceira pessoa do singular? Dá. Dá. Então, como é que fica? O Senhor dá água da vida. Exatamente, o Senhor dá a água da vida. Tá? Aqui a gente tem o nominativo, o acusativo, objeto direto, aqui tem o genitivo, aqui tem o verbo. Tá? Aquilae volant in celo. Lembra o que é aquila? Águia, né? Águia. Aqui está no singular ou no plural? Está no plural. Plural, porque Volante. Que elas voam. voam em celo. As águas voam no céu. As águias voam no céu. Tá? Puer ambulat in viam. Menino caminha na via. Na via. Como? Menino anda na via. No caminho. Menino anda no caminho. Uhum. No caminho. Tá? Amamos patriam. Pátria está em que caso? Nós é o sujeito. Nós amamos a pátria. Nós amamos a pátria. a pátria. A pátria que é o acusativo, objeto direto. Está no acusativo. Né? Quem ama, singular. ama alguma coisa. Patriam, acusativo. Éramos boni amici, amici, ou amici, não sei direito a pronúncia, ninguém sabe. Então, éramos boni amici. Nós éramos bom amigo. Nós Tá vendo como é que bons amigos. o bons, adjetivo, tá? Combina com o sujeito plural. Tá? Amicus, amici. Puella et puer cantante. Aqui está no plural. Meninas, plural verbo. Então, o sujeito vai estar no plural? Isso.
Os meninos e as meninas cantam. Composto, né? A menina e o menino cantam. As meninas e os meninos cantam. 9. Cantate sed nós laudamos. Cantates. Aqui a primeira conjugação. Plural. Vós cantaste. Sed, se não tiver lembrado, é mais. Mas nós louvamos. Vós cantais, mas nós louvamos. Mas nós louvamos. Tá? O 10. Está fácil. A Jane. Amabate. Amava. Esaú. Note que essas palavras aqui, elas não são flexionadas. Alguns nomes próprios em latim não são flexionados. Esaú não é flexionado, mas outras palavras são. Outras palavras vão mudar conforme o caso. Por exemplo, Jeová, ele é flexionado. Tem Jeová e Jeová que é de Jeová, ou para Jeová. Mas outros nomes não flexionam. Isaac, Esaú, não flexionam. Tá? Então, qualquer um dos dois poderia ser o nominativo, ou sujeito, ou objeto direto. A gente sabe pelo contexto que Isaac amava Esaú. Tá? Se flexionasse, seria Esaú, com M. Mas, em geral, os nomes que vêm da palavra, a maioria, o latim deixa sem flexionar. 11. Eu esqueci esse termo aí. Puxa. Pulcra. Pulcra é bela. É bela? Adjetivo. Ou bonita. A menina é bonita. A menina é bonita. E o 12? Aqui agora tem um vocativo aí. Isso, vocativo. A vírgula já deu a dica, né? Ó, menina bonita. Não. É vocativo. Mas tem um verbo. Olha o verbo. És. Qual a pessoa desse verbo? Verbo sum. Pode também falar, és bonita, menina? Tu? Pode. Mas aqui, puella, pulcra és, menina, és bonita. Ou tu és bonita, menina. Na tradução, você pode ter a liberdade de colocar o vocativo no primeiro, no meio, no fim. Tá? Então, aqui está puella, vírgula, quer dizer que não é mais sujeito, porque não se separa sujeito de predicado. Se você coloca uma vírgula, já quer dizer que vai ser um vocativo. E o verbo aqui na segunda pessoa do singular, és, já está indicando que é tu. Então, menina, tu és bonita. Tá? Ou és bonita, menina. Tá? Aqui tem um i, outra coisa interessante, porque o latim, o j e o i eram a mesma palavra. Então, alguns textos não tem j, só vai ter i. Por isso que vocês vão encontrar Jesus, tá? Porque no começo não existia a letra j. Então, aqui, desse caso, eu deixei aqui como... Eu tirei aqui da Vulgata. Olha como é que... Vamos ler aqui. Justus quiambulat in simplicitate sua. Aqui não sabe. Simplicitates vem de simplicitas. Tá? Desculpa, isso aqui é da terceira declinação que a gente não viu nesse caso. Que termina com E, tá? No dativo. Então, na simplicidade. Simplicidade aqui, tá? Porque a gente vai ver isso depois. Anda, simplicidade. Mas então, e aqui? Qual o sujeito? Esse us aí, vamos ver qual é a... Fala mais alto, eu não estou ouvindo. Como é que é? Tá. Não, estou procurando o
a terminação aqui de us, para ver. Eu sei que é justo. Ambulat, está em que tempo? Quem pessoa? Tá, ele anda. É isso? Então, justus é justo, Ah, tá? Que ambulat, justo, que lembra que eu falei que quod é neutro, quae é feminino e qui é masculino, tá? Então, justo que anda Que em anda. sua simplicidade, tá? Ou você Pensei que pode era traduzir, eu pensei que justo era é aquele que anda em sua simplicidade. Você coloca o qui aqui como aquele, ambulat, tá? Em simplicitate sua. 14. Expectamus justitiam. Nós esperamos a justiça. A justiça, né? Justiça no acusativo, expectamus, primeira pessoa do plural. Nós. Amamos, expectamos, laudamos. Tá. 14, né? 15. Vir qui amat sapientiam. Varão que ama. É quase igual à frase 13, justus qui ambula in simplicitate sua. Agora o 15 tem vir qui amant sapientiam. Vir é o que, lembram? Varão. Varão, da segunda declinação, palavra terminada aí. O varão, qui é o que masculino. Que ama. Como é que fica? Que amam. O varão que ama. Sapiência. O que é sapiência? Inteligência. Sabedoria. Sabedoria. Então, sapiência angélica. Que ama sabedoria a sabedoria. Angélica. Sapiência angélica. Mas aqui está No sapiência. acusativo, Porque é acusativo. O varão que ama a sabedoria. Tá? 16. Laudatis gloria Dei. Aqui tem uma pegadinha. Primeiro vamos ver o verbo. Qual é o verbo? Laudatis. Laudatis. Qual é a pessoa? Vós louvais. Vós louvais. Qual é o objeto direto? É o objeto direto da gloriam. Gloriam. A glória a Deus. Não. Aqui, não. Aqui é genitivo. É genitivo? É. Dei. De Deus. Tá? De Deus. Então, Dei de Deus. Pode ser dei ou pode ser de. Vós louvaste a glória de Deus. Louvais a glória de Deus. Louvais a glória. Tá? 17. Angelus verbas domini nuntiat. Vamos primeiro no verbo. Tiat. Qual é o verbo? Angelus verbas domini nuntiat. Terceiro singular. Qual é, então? Nuntio é anuncia. Ele anuncia. Como é que fica? A gente achou o verbo, vamos procurar o sujeito. Qual palavra que está no nominativo aqui? Plural. Segunda declinação, palavras que terminam em masculino, terminam em us. Então, qual é? Angelus. Angelus. Então, se aqui é o verbo, aqui é o sujeito. Então, o anjo anuncia. Anuncia. Agora, vamos procurar. Anuncia, quem anuncia alguma coisa. Tem que ter um objeto direto. Qual é o objeto direto? A palavra. As palavras. Está no plural, porque verbo, né? Domini. No plural, verbos. Peraí, desculpa. Do Senhor. Do Senhor. O anjo anuncia as palavras, que é verbo, um verbo. Aqui eu boto, na hora de pegar, o S foi, mania do português. Verba. Verbum, verba. As palavras. O anjo anuncia as palavras do Senhor. Acusativo plural. Verba. Puer parvus gloriam Deus dat. Puer parvus. Aqui, Tem dois verbos aí? Aqui o adjetivo não está tendo a mesma desinência do masculino de segunda declinação, porque essa é uma palavra da segunda declinação que termina em er. Seria us, mas aqui lembra que ela tem a palavra que termina em us, e ir. Puer é uma palavra da segunda declinação.
Tá? Ela funciona como se fosse o masculino, os. Então, puer parvus, o que é parvus? O contrário de magnus. Parvus, pequeno. Pequeno. E puer, O o menino. oposto de puella. Puer, Menino. menino, parvus. O menino pequeno Agora, dá glória a Deus. dá glória a Deus. Quando a gente viu a 16, É, glória de Deus, É, glória Dei. Mas aqui tem glória Deu, Dati, glória a Deus, tá? Tá no dativo. 19. Nautae vitoriam celebrante. Verbo, Os marinheiros celebram a vitória. a vitória, tá? Tá. Objeto direto de celebrar. 20. Vitam celi virus et feminis ecclesiae nuntiabamos. Um pouquinho mais difícil, né? Vamos começar pelo verbo. O verbo é et, não? Ó, tá vendo aqui? Nuntiabamos. Imperfeito, tá? Anunciar. Primeira pessoa do plural. Como é que fica? Quase igual ao português. Nuntiabamos. Anunciávamos. Anunciávamos. Então, já anunciávamos, tem que ter um sujeito no plural, né? Qual é o sujeito? Anunciava. Se nós falamos anunciávamos, quem é o sujeito? É nós. Nós. Não está aparecendo na frase, né? Está implícito. Então, anunciávamos, agora vamos procurar o quê? Quem anuncia, anuncia alguma coisa. Que palavra está no objeto direto, no acusativo? Ecclesiae, feminis, et, virus, celi, vitam. Está no acusativo vitam. Acusativo. É a vida. Então, anunciávamos a vida Do celi, que é genitivo céu. do céu. Do céu. Vírus. Está em qual vírus? Está em qual caso? Vamos ver lá a segunda declinação. É acusativo? Tá, espera aí. Eu errei essa tabela Está com aqui. O aí, tu errou. Me É desculpa. dativo. Está no Ablativo dativo. também. Né? Tá? Tem outra palavra no dativo? Feminis. Então, Então é composto aí. aos varões Varões e às mulheres. E as mulheres. Tá? E essa palavra aqui está no genitivo, não tá? Ecclesiae, da igreja. Tá? Rosai, lembra? Ecclesiae, da igreja. Então, como é que fica? Nunciávamos, vitam celi virus et feminis ecclesiae. Como é que fica? A vida, anunciava a vida do céu aos varões aos varões e às mulheres da igreja. Quoniam novit dominus via justorum. Vamos ver lá aquela palavra quoniam, que é difícil de pegar, mas quoniam. Por quê? Não, por quanto ou visto que. Tá? Por quanto ou visto que. Então, como é que fica? Onde é que a gente está aqui? Aqui no 21. Quoniam novit, a gente não viu ainda esse verbo. É conhece. Terceira pessoa. Tem o T, já indica que é terceira pessoa. Tá? Que é do verbo nosco, conhecer. Então, porquanto Dominus, que é o quê? Senhor. Novit é conhece. Presente indicativo. Porquanto o Senhor conhece. Conhece. O quê?
O caminho o caminho, justorum, da jus, da justiça, justus, do dos justo. justos. Porque justus, da segunda Ah, declinação singular, justorum, plural. é, Porque, ó, ou porquanto o Senhor conhece o caminho dos justos. Lembra do Salmo 1? No final do Salmo 1, tem isso? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa 22, essa que a gente já viu ela algumas vezes, ela vai estar fácil. Vai pelo verbo primeiro, ilustrate. Ilumina, né? a lua ilumina a terra. A lua ilumina a terra. Tá? Terram. 23. Pátria mea magna est. Grande. Minha Grande. pátria é grande, né? É. Mas tem aqui mais um adjetivo. Esse adjetivo que eu não conheço, né? Hã? Que adjetivo é esse que eu não sei? É minha. Né? Na Mea. minha, Meus, mea. Minha pátria, minha magna pátria est. é É grande. grande. Minha pátria é grande. Né? Minha pátria. Puellae et feminae pulcrae sunt. Está vendo como é que o adjetivo vai concordar com o substantivo? Puellae et feminae pulcrae sunt. São, Como é que traduz? Puella, Hã? as meninas e Femina. as mulheres. Mulheres. As meninas e Pulcrae. as mulheres, eu esqueci o pulcra. Belas. São belas. Sunt. As São meninas e belas. as mulheres são belas. Tá? Agora, Esse adjetivo acompanha aqui acompanha. Tá? Puellae, assim como o português. Você fala as meninas belas, o menino belo, tá? A mesma coisa, não tem mistério. Agora aqui vem 25. Quão aqui não tem, a gente não viu, é quão. Quão belo. Quão, português. Então, quão pulcre, esse pulcre aqui é pulcra, pulcros, tá? Então ele aqui ele vai acompanhar o genitivo, não, perdão, vai acompanhar o neutro. Neutro. Onde é que está aqui? Da segunda declinação. E pulcri. Tá? Então, quão pulcri, como é que fica essa parte aqui? Quão belos. Quão belos, supermontes. Sobre os montes. Quão belos sobre os montes. Sobre os montes. Ah, Pedes. os pés. Os pés. Anunciantes. Do que anuncia. Anunciantes é do que, olha o genitivo, isso, do que anunciam, tá? Et predicantes e prega, o que passem a paz. A gente não viu ainda paz, mas vai seguir. Terceira declinação. Realmente a gente só viu aqui só o adjetivo, né? Não foi muito legal aqui esse exemplo, mas quam pulcre supermontes, pedes anunciantes et predicantes passem. Quem é belo sobre os montes? Os pés. Quão belo sobre os montes os pés do que anuncia e dos que pregam a paz. Paz é paz. Puella reginae rosas dat. Vamos ver. Vai pelo verbo primeiro para descobrir quem é o sujeito. O sujeito aqui está no singular. Sujeito no singular. Qual palavra está no singular aqui? Puella ou reginae? É Puella. A Puella. menina dá rosas. Rosas. A rainha, aqui ela rainha, primeira declinação, ae, tá? Dativo, tá? Esse a rainha esse a é preposição?
Ele poderia ser genitivo, mas não caberia aqui, Não caberia. não faria sentido. Ah, Tá? Então, a menina dá rosas, objeto direto, plural, né? Rosas, a rainha. objeto indireto. Tá? Então, a rainha ficou no objeto indireto. Não, rainha é objeto indireto. Indireto, é. Tá? O rosas é objeto direto. Outra frase tirada da palavra non enrubescante. Tem o mesmo termo do português enrubescer, que é envergonhar. Tá? Porque quando a frase enrubesce, é vergonha, o rosto fica vermelho. Então, o latim tem essa expressão, enrubesco. Então, não enrubescam in me, qui spectant te domine. Não tem vírgula, mas olha como é que o dominus está escrito, indica que ele é um Vocativo. vocativo. Então, agora vamos ver. Non enrubescam in me, Aqui tá qui no plural. expectant te domine. Então, não enrubescam é não se envergonhem em mim os que esperam em ti, Senhor. Tá? É uma oração. Não sejam envergonhados comigo, não se envergonhem em mim os que esperam em ti, Senhor. É uma oração também, de um salmo. 28, esse aqui está bem fácil, nós já vimos esse algumas vezes. Vamos ver qual é, 28. Singular. O Senhor. Como é que é? O Senhor é caminho. Dominus est. Via. O que é o via? caminho. Caminho, a Caminho. verdade e a vida. A verdade e a vida. Não A tem verdade. artigo você bota, tá? O caminho, a verdade e a vida. Olha que quando você usa o verbo é, o que vem depois se chama predicativo, que é o verbo de ligação. Então, essas palavras ficam todas elas no nominativo. Via, veritas, vita. Tá? Elas não flexionam, você vai colocar todas elas no nominativo, porque elas são predicativo do sujeito dominus. Tá? E isso vai ser indicado pelo verbo de ligação, o verbo ser. Tá? Então, o verbo de ligação, o que acompanha não é uma ação, mas uma qualidade, se chama predicativo. Por isso é No que não está português tem a flexionado. vírgula Via mesmo? veritas et vita. É? No Hã? português mantém a vírgula? Sim, porque o caminho, vírgula, a verdade e a vida. Você só não coloca a vírgula depois do verbo, porque o i vai fazer a conjunção. Tá? A vírgula mantém o caminho, a verdade e a vida. 29. A gente sabe que code, vamos voltar lá palavras que não flexionam, nós vimos que code é o que? Que. Tá certo? Mas tem um que feminino, que é quai. Quando fala ela, quai. Quando fala neutro, code. E quando fala masculino, é qui. Tá? Então, agora a gente tem qui, plural. Por que é plural? Porque é expectante. Expectante. Então, se aqui é o que no plural, é os que, o verbo. Espera. Os O que que é esperam. expecto? Os que esperam. Os que esperam. Quem espera alguma coisa. O objeto direto. A palavra aqui que está no objeto direto, ela termina com A ressurreição. a ressurreição. Essa palavra aqui vai ser da terceira declinação, tá? Mas tudo bem. Vai seguir a mesma semelhança, a mesma coisa. Os que esperam a ressurreição No futuro. futura é o adjetivo do resurrectionem. Futura. Está vendo que aqui está no acusativo também? Porque aqui está no Ressurreição acusativo. futura.
porque espera a ressurreição futura, e justorum. Justorum. Justorum está no Orum plural. é genitivo plural. E Genitivo fica plural. como? Justorum Justos. dos 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 justos. justos. et iniquorum. É iníquos. E dos iníquos. E dois Tá? iníquos. Os que esperam a ressurreição futura dos justos e dos iníquos. Tá? Quid expectant, plural, né? Os que esperam. Resurrectionem, acusativo. Futuram é o adjetivo que combina com o acusativo. Dos justos e dos iníquos. A gente tem dois genitivos, plural. Justorum e iniquorum. Dos justos, dos iníquos. Esse orum aqui ajuda bem a marcar que é um genitivo plural da segunda declinação, porque não tem outra Dois. terminação assim. Ou então arum, é genitivo plural da primeira declinação, tá? Lux, não sei se a gente já viu lux, Já. é luz, Luz. simples, né? Stellarum, Das estrelas. das estrelas. Por que é aro? Porque estela é da primeira declinação. Feminino. Então, estelar é da estrela, estelarum das estrelas. Agora, sunt pueri et puellam, desculpa. Sunt pueri et puellae in escolam. Lembra que eu falei que o verbo ser, o verbo sum, ele pode ter três funções. Ele pode ser estar e pode ser haver. Tá? Aqui ele vem no começo da frase. Tá? Em geral, vai ser a função de o quê? Como é que a gente traduz aqui, então? Sunt. O que é sunt? O que é pueri? Pueri é menino. Meninos, porque é plural. Então... Tá? Et puellae. Menina, plural. Tá? In escolam. Na escola. Então, esse verbo aqui vai ser o quê? São meninos e meninas na escola, ou estão meninos e meninas na escola, ou há meninos e meninas na escola? Há meninos e meninas. Há meninos e meninas na escola, né? Não, porque não é há. Porque está no NT aqui. Não. São. Mas o São. verbo ser, ele pode ser ter, estar e haver. E o verbo haver, ele não flexiona. Há pessoas ou há pessoa. Singular e plural, você vai empregar sempre o verbo haver no português, sem flexionar, sempre no singular. Por exemplo, havia muitas pessoas na rua. Você nunca vai falar haviam. Tá certo? Houve muitas baixas na guerra. Você nunca vai falar houveram, embora muita gente Até porque fale isso hoje, meninos e muito errado. meninas, né, estão separados, e aí eles... Verbo haver nunca flexiona em número, no sentido de existir. Então, é por isso que na hora de traduzir, tem sunt, mas você traduz para a, na forma singular. Meninos e meninas na escola. Por isso, há meninos e meninas na escola. Tem que guardar 32. essa pegadinha. Columba. Pombas. Et aquilae volabante. Como é que fica? Então, as pombas e as águias voavam. 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 Né? Se não tivesse isso aqui, ó, abat, não, o bat, ba, seria? Aí seria voam. Voam, mas botou volabant, fica imperfeito. Tá? Então, o imperfeito é bem simples, está muito ligado ao presente indicativo, só com a presença do ba. Amabat, amat. E aqui agora, 33. Imbolam. Olha aí um acusativo aí.
Acusativo não, vocativo. Vamos pegar o verbo. Qual é o verbo? É, volas. Volas. Vamos ver lá na nossa tabelinha. Qual pessoa que está? Ela voa. Presente indicativo ou imperfeito? Volas. É, Olha lá. indicativo. Indicativo. Amas, Ah, volas, ambulas. é Então é tu, segunda. Tu, tá certo? Tu voas. Se é tu voa, você está falando com a pessoa, com quem ou com você? Você está falando com aquela, tá? Olha a presença da vírgula. Então, aquela aqui vai ser o quê? vocativo. Vocativo, tá? Porque volas é tu. Então, como é que fica a frase? Tu voas no céu, ó águia. Ó, Exatamente. Ou águia, tu voas no céu. Ou voas, águia, no céu. Tanto faz. Você arranja a frase conforme soar melhor no ouvido bem português. Mas aqui é vocativo, e a indicação de vocativo é porque o verbo está se dirigindo à segunda pessoa, tu, tá? ao verbo aí. Deixa eu tirar isso aqui. Agora, é parecido, né? É, Mas como é que fica só agora? que não é vocativo. Não é mais vocativo. Então, como é que fica? Volante. Voo no céu as pombas. Isso. As pombas voam no céu as pombas. Agora ela é sujeito nominativo, tá? Plural, columbae, tá bom? Então, vou dizer assim, a mecânica do latim é essa. Você pega o verbo, descobre o caso em que as palavras estão e você faz a análise sintética, você então traduz, tá? Então, o que é que preciso fazer? Preciso conhecer os verbos, né, bem. Se não conhece bem, consulta a tabelinha. Tá? A gente está vendo primeira e segunda declinação. E também preciso saber, perdão, a gente viu primeira e segunda conjugação. E também é preciso saber as declinações. E é bom ir consultando, até guardar, até fixar. Porque leva um pouco de tempo até você saber, por exemplo, que ae vai ser plural ou vai ser genitivo singular, arum vai ser sempre genitivo singular, orum genitivo singular da segunda declinação e assim por diante. Am é, genitivo, é acusativo plural da primeira declinação, tá certo? E assim por diante. A gente tem que trabalhar com as declinações e as conjugações. E as outras coisas vão preenchendo aqueles termos que não flexionam, tá? Então, quanto mais praticarmos os primeira e segunda declinação, claro que todas as declinações, a gente está trabalhando aqui que ajuda a fixar, para pegar a estrutura da língua. Não tem como você traduzir o latim sem fazer análise sintática, quer dizer, sem descobrir a função das palavras na frase o tempo todo. Mas não é tão complicado, isso fica natural com o tempo. Você vai começar a fazer sem pensar, tá certo? É como a gente aprende a escrever. No começo, está na escola, a gente não sabe como é que escreve, morde a língua para soletrar e vai pelejando. Depois que você aprende a ler e escrever, você faz sem pensar o que está fazendo. O latim também. A gente chega lá. Tá bom? Alguma Obrigado. dúvida? Se não, eu vou enviar depois essa revisão, tá? E da próxima vez nós vamos fazer a revisão da última parte que a gente já viu. Eu espero que aos poucos tenha ajudado a fixar mais. Foi bom. Tá? No final, a gente já ter visto a estrutura dessa primeira parte, desses primeiros 4 meses. Tá bom? Obrigado, Valeu, professor. Gustavo. Desculpa Então, muito o obrigado a atraso aí. todos. Boa noite, bom fim de semana para vocês. Boa noite, Fiquem boa com noite. Deus. A você também. Abraço, Tchau. Francisco. Abraço, Marco. Valeu, Johnny. Teu carrinho estava na rua lá, né? O branquinho. Tava.
Já Lá na voltou, rua. então, estava na oficina. Tá bom. Até logo. Valeu. Boa noite. Obrigado, pastor. Deixa eu Abraço, cair na Francisco. cama. Eu vou tomar um banho. Também, boa dormir. Lá que você fala, Francisco. Você quer que eu leve o carro aí de manhã? Ou você vem, né? Eu vou Vem passar que eu lá. levo o branquinho contigo. Não se preocupa, não. Descansa, rapaz. Eu vou dormir.